Olá, povo de Deus, mais um programa Fé e Esperança. Hoje nós vamos meditar numa palavra e creio que Deus vai falar ao teu coração, porque quando Deus ele revela a palavra ao nosso coração, porque Ele quer dar para cada um de nós a direção, Ele quer trazer para nós aquilo que muitas das vezes aos nossos olhos está escuro, Ele quer trazer a luz, Ele quer trazer a clareza da tua palavra. E nós vamos hoje meditar no livro de João, capítulo 16, no versículo 33, que diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui o Senhor Jesus está mostrando para nós que no mundo nós vamos enfrentar as lutas, as adversidades, vamos enfrentar momentos difíceis, mas Ele está dizendo, olha, tenha paz em mim. Então nós precisamos, quando enfrentarmos lutas, não podemos perder a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que não é quando você não está em guerra. A paz é quando você está em guerra e mantém a paz. E o inimigo, ele tenta roubar a tua paz, porque você sem paz, você não consegue pensar, você não consegue buscar, você não consegue se concentrar naquilo que Deus quer para você. Então, quando o Senhor Jesus disse que no mundo nós vamos passar por lutas, por aflições, mas Ele diz para você e para mim, tenha paz. Não podemos deixar de olhar para a palavra, não podemos deixar de buscar a palavra para que possamos andar conforme o Senhor Jesus tem nos ensinado. Nós vamos falar hoje também sobre Paulo. Paulo foi um homem que enfrentou muitas lutas e muitas adversidades e ele conseguiu vencer todas as lutas, as adversidades, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé dele. E quando lá em 2 Timóteo, nós vamos dar um pulinho lá na Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 3, que ele diz assim: Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Olha o que Paulo está ensinando a Timóteo, o seu filho na fé. Sofre as aflições como um bom soldado. Cristo, quando ele olha para nós, quando eu e você aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, somos bons soldados. E o bom soldado, ele precisa se preparar para a batalha. O bom soldado, ele não pode ir de qualquer jeito para uma batalha, ele não pode enfrentar uma luta de qualquer maneira, ele precisa se preparar. Ele precisa se colocar diante do Senhor e buscar a fé, a coragem, a determinação para vencer essas lutas e essas adversidades. Paulo está ensinando aqui a Timóteo que seja o quê? Um bom soldado, porque Paulo passou por essas lutas. Paulo enfrentou essas adversidades. Paulo mostrando aqui na palavra do Senhor que ele foi açoitado, que ele foi lançado fora da cidade, ele passou momentos difíceis, mas ele enfrentou e venceu. Aqui na palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos ver aqui também, quando Paulo estava pregando a palavra, ele estava levando as boas novas para levar liberdade aos cativos. E uma mulher, a Bíblia diz que ela era uma mulher usada pelo espírito maligno, e ela acompanhava Paulo. E começava a dizer que ele era o servo do Deus Altíssimo. E não foi um dia, dois, foi vários dias, diz a palavra do Senhor. Mas Paulo ali ficou um pouco irritado com aquilo que ela falava. Ele olhou para ela e repreendeu aquele espírito maligno que acompanhava aquela mulher. E com isso, ele foi levado à prisão. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 22. E diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Ele foi preso, ele foi açoitado, porque ele estava fazendo o quê? Pregando as boas novas, levando liberdade aos cativos.
Muitas das vezes você está enfrentando lutas, adversidade, momento difícil, você tem feito bem, você tem buscado a palavra, você tem orado, você tem enfrentado, às vezes, um momento na sua vida que você fala assim, mas tudo que eu tenho feito é só o bem, eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho ido à igreja, mas por que eu estou enfrentando essas lutas? Paulo, ele estava pregando, fazendo a obra do Senhor e ele foi preso. E além de ser preso, ele foi o quê? Açoitado. Açoitado com varas. As costas dele estavam sangrando, estava com vários vergões. Ele foi lançado, diz a palavra no versículo 23, diz assim, e havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão. Quer dizer, além de ele apanhar, ele foi preso. Ele não estava ali praticando nada de errado. Ele não estava ali roubando, ele não estava matando, ele não estava fazendo nada de errado. Aos olhos humanos, aquilo que ele estava fazendo era algo normal, mas os olhos do inimigo de Cristo era algo que precisava ser impedido. Não é que o homem ali queria impedir que Paulo pregasse o evangelho, mas era o inimigo de Cristo, o inimigo da cruz, queria deter Paulo, queria parar Paulo. Mas ele ali, mesmo sendo açoitado, diz a palavra, ele levou ali vários açoites, mas ele ainda, levando à prisão, ele foi colocado, foi levado à prisão e ainda foi preso aos seus pés, diz a palavra do Senhor, que tendo recebido tal ordem, lançou o cárcere interior e segurou os pés no tronco. Olha que humilhação que Paulo estava passando. Ele foi açoitado, ele foi preso e ainda prenderam os pés dele no tronco. Aquele homem que estava fazendo bem, aquele homem que estava levando as boas novas, aquele homem que estava pregando a cura, a libertação, a restauração para aquelas vidas que se encontravam no vale da sombra da morte. O inimigo do Senhor Jesus se levantou contra ele, levando ele à prisão, levando ele a ser açoitado. Mas Paulo, mesmo diante dessas adversidades, meu irmão, minha irmã, amado do Senhor Jesus, ele não desistiu. Quantos de nós somos às vezes caluniados? Às vezes as pessoas levantam contra nós com mentiras, com fofocas, às vezes querendo tirar nós daquele setor onde nós estamos trabalhando, querendo às vezes roubar a nossa paz. Mas o que nós precisamos fazer é não olhar para os inimigos da nossa alma, mas olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a palavra dele, buscando dele a direção que ele tem para a nossa vida. Paulo foi açoitado, Paulo foi aprisionado, Paulo foi levado para dentro da prisão, ainda foi ali preso aos seus pés. Mas olha o que diz o versículo 25, ele diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo não murmurou, Paulo não questionou, Paulo não ficou perguntando para Deus por quê. Paulo não quis saber se aquilo era certo ou errado. O que ele fez foi buscar o Deus Todo-Poderoso. O que ele fez foi engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo estava ali orando. A Bíblia não relata qual foi o tipo de oração que Paulo fez, mas vamos dizer que ele estava ali orando e agradecendo a Deus, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E ele sabia, porque a intimidade que ele tinha com Deus, a comunhão que ele tinha com o Espírito Santo, falava o coração dele que aquele momento ia passar, que aquele momento era só um período a qual Deus ia operar através da vida dele. E não somente ele, mas todos os presos estavam ali ouvindo Paulo orar.
Meu irmão, minha irmã, quem é a pessoa que quando está no momento de luta, no momento de prova, no momento de adversidade na sua vida, pensa em oração? Muitas das vezes nós pensamos em murmurar, em questionar a Deus, em até culpar a Deus daquilo que nós estamos passando. Mas Paulo não. Creio eu, quando eu olho para esse versículo, eu vejo como Paulo tinha uma intimidade com o Espírito Santo. Como Paulo era conduzido pelo Espírito Santo. Como Paulo era guiado em toda a verdade na palavra. Porque ele não murmurou. Ele não reclamou. Ele orava. E ainda mais, cantava louvores ao Senhor. Como diz no Salmo 150, todo ser que respire, louve ao Senhor. E ele estava fazendo isso, louvando a Deus, mesmo no momento da sua adversidade. Ele e Silas, 2 homens jogados naquela prisão, sem fazer nada de errado, mas estava ali louvando a Deus. Às vezes a gente passa por um momento difícil na nossa casa, com o filho, com o marido, e nós que vamos à igreja queremos questionar e até pressionar Deus, falar: Deus, por que isso? Eu não sou merecedora disso. Senhor, por que? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou patrocinador da tua obra e o Senhor tem permitido acontecer isso comigo. Por que, Deus? Por que, Senhor? Nós precisamos aprender a orar, mesmo no momento de crise. Não aquela oração que muitas das vezes nós fazemos de coitado, uma oração de autocompaixão. Não, nós temos que orar como homens e mulheres que têm a fé. Homens e mulheres que creem no Senhor Jesus. Homens e mulheres que compreendem que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Paulo entendia isso. Silas entendia isso. E diz a palavra do Senhor que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Eles estavam ali glorificando a Deus, com teu corpo surrado, cheio de marcas, de vergões, mas eles estavam ali louvando a Deus, glorificando o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. E mais ainda, no versículo 26, diz a palavra do Senhor: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Olha só, algo sobrenatural. O cristão, ele precisa viver do sobrenatural. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós temos que buscar as coisas que vêm do alto para nós. E ele buscou as coisas do alto. Algo sobrenatural aconteceu. O terremoto aconteceu. A estrutura daquela prisão foi abalada. A estrutura daquela prisão estremeceu. Quando você louva a Deus, quando você ora ao Senhor no momento da tua adversidade, o inimigo, ele tem que cair por terra. As cadeias que aprisionam a sua alma, a sua vida, a sua família, a sua finança, a sua saúde tem que cair por terra. Tem que cair por terra tudo que aprisiona. Você pode dizer assim: mas eu estou tão angustiada, tão triste, tão abatido, tão abatida, que eu não consigo nem orar. Eu vou te falar algo. Mesmo que quando te falta palavras, fale com o Senhor somente com o teu coração. Fale com Ele, fala: Senhor, eu quero vencer essa adversidade. Eu quero que o Senhor me dê a força para que eu possa passar este momento que eu estou enfrentando. Mesmo que você não tenha palavras, que só lágrimas que caem dos seus olhos, você vai falar com o teu coração, com a tua alma ao Senhor. Porque Ele conhece, Ele sonda, Ele sabe o que você precisa. Mas é no momento dessas adversidades que nós vamos ser provado e aprovado. Precisamos ser aprovado e não reprovado diante do Senhor. E quando sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e diz a palavra,
E logo se abriram todas as portas e foram soltos todos os presos. Quando eles louvavam, a Bíblia também não relata quantos presos estavam ali naquele momento. Mas vamos dizer que aquela prisão estava com uma superlotação. E aqueles homens ouviram um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aqueles homens ouviram alguém cantar e louvar e orar ao Senhor. As pessoas que estão à sua volta precisam ver você louvando no momento de crise. Precisa ver você orando no momento de crise. Porque é no momento de crise que você vai ganhar essa pessoa que às vezes senta do teu lado no teu trabalho, do teu lado na faculdade, ou até mesmo na tua casa. Muitas das vezes você chega em casa, você chega até de um culto, mas aí você chega lá e você vê o problema na tua casa, o marido que não se converte, o filho que se encontra ainda nas drogas, ainda a filha que não te respeita. E você começa a dizer, Deus, até quando eu vou buscar e essa família não vai se converter? Calma, louve ao Senhor, ore, se coloca diante do Senhor, apresenta diante do Senhor como um bom soldado de Cristo. Paulo estava ensinando Timóteo algo que ele sabia, que ele tinha autoridade sobre o assunto. Ele sabia daquilo que ele estava falando. Muitas das vezes nós pregamos até fé para outras pessoas. Mas quando chega a nossa vez de viver a fé que vai fazer o impossível se tornar possível na nossa vida, nós esquecemos a palavra. Paulo não esqueceu. Paulo sabia. Paulo entendia daquilo que ele estava falando, ele falava com propriedade daquilo que ele tinha passado. Ele disse, Timóteo, sofre, passa por essas lutas como um bom soldado. E nós temos que passar por essas lutas como um bom soldado. Mas para isso nós precisamos nos preparar para essas lutas. A palavra do Senhor diz que no mundo nós vamos ter sim as aflições, as lutas. Mas vamos vencer quando eu e você estiver preparado como um bom soldado. O soldado que vence a guerra, o soldado que vence as batalhas, o soldado que não retrocede, o soldado que anda no caminho, na verdade e na vida que é Jesus. Vamos enfrentar, mas vamos enfrentar louvando e orando ao Senhor. Paulo, ele não ficou ali de maneira alguma olhando somente para aquela situação que ele estava enfrentando. Ele olhou para o Senhor. E diz a palavra que quando o homem olhou para ele, diz a palavra no versículo 31, ele pediu que ele queria ser salvo. O que eu faço para ser salvo? Quantas vezes tem pessoas que estão do nosso lado, clamando na sua alma uma resposta. E você não tem essa resposta. Porque você às vezes está tão preocupado com suas lutas, com seus problemas, que você não vê a necessidade do teu próximo. Paulo tinha uma intimidade com Deus, que ele sabia que essa prisão era para salvar todos os presos. Porque os presos pediram, o carcereiro pediu também a salvação. E Paulo pregou para ele e ainda para sua família, porque ele perguntou que é necessário que eu faça para me salvar. E o Paulo respondeu para ele dizendo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Usamos muito esse versículo. Pastores, obreiros, cristãos, usa muito esse versículo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Só que Paulo falava de algo que ele entendia. Nós temos que falar de algo que nós entendemos, que é a fé, que é a oração do justo. Nós temos que falar de algo que nós temos no nosso coração implantado, que é a palavra do Senhor. Para quando falarmos para alguém, vamos falar daquilo que nós sabemos. Não que aquilo que nós um dia ouvimos alguém testemunhar, alguém falar, e por isso nós estamos repassando, não. Não, eu vivi e por isso eu tenho certeza que o meu Redentor vive e ele se levantará, porque ele quer se levantar na sua vida. O Senhor Jesus quer se levantar na sua vida. O Senhor Jesus quer se levantar na tua casa, na tua família.
Ele quer se levantar no teu trabalho, Ele quer se levantar ali na sua faculdade, Ele quer se levantar na sua vida. Mas para isso você precisa o quê? Aprender. Aprender com aquilo que nós temos falado através da palavra. Um momento de fé, um momento que você busca essa intimidade, essa comunhão com o Senhor. E Paulo, quando ele cantava, não é que ele estava cantando por cantar, ele estava triste, não. Porque a alma dele estava alegre. A sua alma precisa estar alegre. A sua alma precisa buscar essa intimidade com Deus para que você possa não cantar por cantar, dizer, eu estou cantando porque falaram para mim que eu tenho que cantar no momento de prova. Falaram para mim que eu tenho que orar no momento de prova. Não, Deus conhece o seu coração. Deus sabe a intenção do teu coração. Cantar, louvar, se alegrar é a natureza de Deus em nós. É o fruto do Espírito Santo. Como diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20. Ele diz o quê? Que alegria é o fruto do Espírito. E essa alegria é a natureza de Deus em nós. Nós não podemos viver alegria por circunstância. Não, eu estou alegre porque hoje deu tudo certo. Mas se amanhã dar errado, eu estou triste. Não. Estarei alegre porque eu sei que o meu Deus já me deu a vitória. Eu estou alegre porque eu sei que o Senhor é comigo. Nós precisamos ter essa alegria no Senhor sempre. Paulo estava ali louvando, agradecendo a Deus por mais um momento de luta, por mais um momento de aflições, por mais um momento que ele estava enfrentando por amor a Cristo. E com isso ele ganhou almas. Vidas que estavam ali aprisionadas, mas que através dele, através do testemunho dele, ele libertou com o quê? Com a oração e o louvor. Ore, fale com Deus, busque o Senhor de todo o teu coração. Se você está enfrentando uma tristeza, uma angústia, até mesmo uma depressão, se você está enfrentando, fale com o Pai, fale com o autor da tua fé. Ele vai mudar a tua história, como ele mudou a história de Paulo. Ele vai quebrar os grilhões, as portas de bronze, que tanto aprisiona a tua alma. Não deixa o inimigo aprisionar você com a tristeza, com a angústia, porque você às vezes tem enfrentado tantas lutas, tantas adversidades, e você tem deixado a tristeza tomar conta do teu coração. Busque a Deus, mas busque a Ele com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Esta é a palavra de fé. Fique na paz e Deus te abençoe no nome de Jesus.